Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, nós temos uma oração, nós falamos uma jaculatória que faz parte da nossa espiritualidade e nós dizemos assim: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. De onde que a igreja tirou essa oração? É do capítulo 11, versículos 25 e 30 do Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho que nós vamos ler e meditar nesse fim de semana. Nós falamos assim, é o coração do Evangelho de Mateus. É uma oração muito profunda que Jesus faz e que revela a sua intimidade com o Pai. A oração acontece depois de algumas cenas onde Jesus ele censura algumas cidades da Galileia porque se fecharam à sua mensagem. E ele faz uma oposição entre sábios e entendidos e os pequeninos. Quem são os sábios e entendidos? São os doutores da lei, aqueles que se fecharam a essa mensagem de Jesus, que não compreendem os desígnios de do Pai que acontece na pessoa de Jesus. Jesus é um pouco duro com eles, ele fala assim, são cegos e guias de cegos, são insensatos. Os pequeninos são aqueles que se abrem à palavra do Senhor, que se abrem à mensagem de Jesus. Depois ele faz então essa oração belíssima, onde ele chama Deus de Pai. É assim que Jesus nos ensinou a rezar. Abá, pai ou papaizinho, era a primeira palavra que a criança aprendia. Jesus então tinha essa intimidade com Deus e nos ensina também a rezar assim, como uma criança que confia na proteção do seu pai ou da sua mãe, né? Depois então que Jesus vai falar que ele é manso, é pobre, manso e humilde de coração. Ele vai dizer assim que a sua maneira de viver é como se fosse um fardo leve. O seu jugo é leve, lembra o governo de alguém, de um soberano. Jesus é um soberano que carrega as nossas dores, os nossos sofrimentos. Eu falo assim, irmãos, que só o Senhor tem essa autoridade de transmitir isso para nós, né? Somente Deus é o nosso consolo e a nossa proteção. As outras leituras, irmãos, desse fim de semana, nós temos uma passagem muito importante no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, né? É o capítulo 8, ele faz uma teologia do Espírito, fala que nós devemos viver segundo o Espírito, segundo a liberdade de Deus. O Espírito é aquele que vem em nosso socorro, que intercede por nós com gemidos inefáveis. E nós temos que viver segundo o Espírito, abraçar as armas da luz, viver conforme o Evangelho do Senhor. E a primeira leitura do livro de Zacarias, o profeta Zacarias, fala que o Senhor vem montado num jumento, com toda a sua humildade. Então tem uma ligação profunda com o Evangelho, quando Jesus nos pede também essa humildade. Vamos então sempre rezar com toda a nossa confiança que Jesus é pobre, manso e humilde do coração e que Ele faça também o nosso coração semelhante ao seu. Na Bíblia, o coração indica toda a interioridade do ser. Quando Jesus fala do seu coração, então ele está falando da sua própria pessoa. Ele é assim, pobre, manso, humilde, misericordioso. E nós também queremos então ser como Jesus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.